Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Vamos lá? Olha o que diz aqui o versículo 31. Isso é continuação dos outros vídeos aí. Vamos lá? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aqui Jesus está mostrando que um contexto futuro. Que contexto futuro é esse? Quando o Filho do Homem vir na tua glória. Vamos ler de novo e já vamos seguir o versículo 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então aqui é um acontecimento futuro do que Jesus está falando do fim dos tempos, de uma certa forma. E ele fala que todas as nações, ele não fala uma nação ou outra, um povo ou outro, está falando sobre todos os povos da terra. E ele diz, todas as nações serão reunidas em sua presença. E acontecerá o que depois que todas essas nações se reunirem na sua presença? Olha na tela, e ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o versículo 33 está dizendo, para as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso é o quê? Talvez você está perguntando assim, pastor, por que ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda? Quem são as ovelhas? Quem são os cabritos? Aprendemos que as ovelhas são o quê? Os seus servos, aquele que reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. E os cabritos, pastor, quem são? Aqueles que não são servos do Senhor. Aqueles que não aceitam Cristo como o único suficiente Salvador é considerado aqui como cabritos. E as ovelhas são aqueles que reconhecem Jesus como o seu pastor, que obedece, que segue. A Bíblia nos ensina e também a gente aprende o quê? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando o seu pastor chama, ele vai, ele segue. E Jesus Cristo é o nosso pastor. Vamos continuar aí. Olha o versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem vai estar à direita? Os que? As ovelhas, não os cabritos. As ovelhas estarão à sua direita. Então ele vai falar bem assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vem, benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então Jesus está dizendo que é ele está falando sobre o rei, ele está falando sobre o Filho do Homem que vai vir, né, e vai sentar no seu trono. Então observa o quê? Que ele separará as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E os que estão à direita, que são as ovelhas, ele vai falar o quê? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vem benditos do meu Pai, venham herdar o reino, herdar o reino. Esse herdar o reino aqui é herdar a vida eterna com Cristo. E ele fala o quê? Herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o reino ele está preparado, aguardando um momento. Que momento é esse, pastor? Só Jesus, só Deus sabe. Quando ele estava na terra, 100% homem, ele falou que nem o filho sabia, só o Pai. Claro que agora, como ele está na glória, ele está ali glorificado, não é isso? Ele está o que? Já sendo honrado, está sentado à destra do Pai. Agora ele também ressuscitou com o corpo glorificado. E a gente sabe o que? Que nesse momento ele sabe o dia e a hora. Só que aqui nesse momento ele estava relatando ainda algo futuro que iria acontecer. E esse momento aqui é o que está preparado para as ovelhas, que está o quê? À direita. E quem são as ovelhas, como expliquei? Aqueles que reconhecem ele como pastor, aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas o que vai acontecer com o restante? Mas vamos continuar aí. Olha o versículo 35. E ele vai mostrar o porquê que esses que estão à direita, as ovelhas, recebeu isso. Por que recebeu isso? Porque vai entrar, vai herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha o versículo 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu
e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Só lembrando, quando Jesus começa a colocar aqui, ó, observa o versículo 35 e 36 de novo. Quando ele fala bem assim, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Observa que começa a parecer que é uma aparência que o fazer, só em fazer algo, a pessoa estaria salva, iria herdar o reino que estava preparado. Mas quando ele continua, você estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Na verdade, nós não podemos confundir, não devemos fazer para ser salvos. Na verdade, o fazer revela que somos transformados. Está entendendo aí? A gente não faz a caridade ou não faz algo para ser salvo. Na verdade, a gente faz porque nós somos transformados. Então, nós temos vontade de fazer. E fazemos isso, né? Só que a gente vai entender melhor o que Jesus estava querendo dizer em relação a isso. Ó, vamos continuar. Olha o versículo 37. Então os justos perguntaram, quando foi que vimos o Senhor? Observa que essa pergunta é muito importante, que agora ele vai dar um detalhe maior, quando foi. Então os justos perguntaram, quando foi que vimos o Senhor? Com fome lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e o hospedamos, ou nu, e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso, e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Quando a gente pega esse versículo, principalmente esse versículo 40, que a gente acabou de ler, que diz assim, ó, em verdade lhe digo que sempre que fizer a um desses meus pequeninos irmãos, ó, irmãos, pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Só lembrando, Jesus ele tinha muito, mas era muito cuidado pelos necessitados em geral e intima os seus discípulos a fazerem o mesmo. Entretanto, nessa cena do juízo final, os irmãos de Jesus são seus discípulos, a quem ele revelou o Pai e a quem ele ensinou a orar a Deus como Pai. Eu vou dar um dos exemplos, porque tem vários exemplos, mas eu vou dar um dos exemplos aqui, que vamos ver na tela, vamos acompanhar juntos, que está onde? Está em Mateus capítulo 10, do versículo 40 até o 42. É um dos exemplos que vai dizer bem assim, ó. Quem recebe vocês, isso aqui Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, tá vendo? Por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo que, de modo nenhum, perderá a sua recompensa. Então aqui é apenas um dos exemplos que mostra que quando a pessoa recebe um dos seus discípulos, está recebendo ele mesmo. Tem aquele momento mesmo quando Jesus já começa a fazer alguns sinais e aí tanto a sua mãe com seus irmãos começam a se preocupar porque sobre Jesus, o anúncio sobre Jesus começa a se espalhar. Então a mãe de Jesus mais seus irmãos vai até um lugar onde Jesus está e ali estava uma multidão. E aí eles foram para chamar Jesus e levar Jesus para casa. Só que avisaram para Jesus dentro da casa, falou assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora te procurando. Aí ele virou e falou assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Naquele momento, ele não estava desfazendo de sua mãe, ele também não estava desfazendo dos seus irmãos. Mas ele utilizou aquele momento para falar bem assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E depois ele aponta assim para fora, mostra para aquelas pessoas e fala bem assim, pois todos aqueles que fizerem a minha vontade, essa é minha mãe, são os meus irmãos. Então ele vai mostrando que quando a pessoa aceita qualquer um dos seus discípulos, além de tratar bem, também quando aceita a pregação, a palavra do Senhor, está recebendo o quê? Está recebendo ele, e recebendo ele também recebe o Pai. Então quando Jesus falou bem assim, olha, quando você fosse visitar um desses pequeninos, fosse fazer isso, isso e isso, está fazendo a mim. Então aqui nesse ponto específico não é o pobre, não é o carente. Claro
que a própria Bíblia fala que a verdadeira religião é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas, com toda certeza. Mas nesse momento específico, Jesus estava falando do que? Dos seus discípulos, aqueles que levam a mensagem do Senhor. Isso serve para os nossos dias, somos todos nós, aqueles que transmitem a palavra do Senhor, aquele que busca levar as boas novas, como os discípulos daquela época fizeram, e nós somos discípulos de Cristo, porque na verdade Jesus Cristo não nos chama apenas para ser crente ou cristão, que crente ou cristão é imitadores de Cristo, né? Mas nos chama para ser discípulo. Ele prega na palavra bem assim, ó, ide fazer discípulo, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulo. Nós temos que fazer discípulo. Vamos continuar, olha o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, maldito. Isso é o que? Para os cabritos, né? Porque as ovelhas estavam à direita. Agora os cabritos, não é isso? Estava à sua o quê? À sua esquerda. Ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então ele vai dizer assim, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Só lembrando que, quando ele fala afastai-se de mim, malditos, para o fogo eterno, esse fogo eterno ele não foi preparado para as pessoas. Ele não foi preparado para aqueles que não servem o Senhor. O fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Esses seus anjos é quem? Os anjos que se rebelaram contra Deus. Olha o versículo 42. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo que, sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Vocês perceberam aqui que no versículo anterior ainda fala bem assim, no versículo 45, que fala bem assim: em verdade lhe digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer, porque isso aqui demonstra as pessoas que não receberam os discípulos, aqueles que não recebem a palavra, aqueles que não recebem aqueles que estão sendo enviados por Jesus. Eles não estão aceitando uma palavra, e aí mostra o que? Que não vai receber bem os seus discípulos. E aí vai mostrar o que? No último versículo desse capítulo, ele vai mostrar o que no versículo 46? E estes irão para o castigo eterno. Esse castigo eterno é para aqueles que não aceitam Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas aí vai mostrar o que no restante? Porém os justos irão para a vida eterna. Tá bom aí? Deu para entender um pouco? E só lembrando, talvez você que está me assistindo, quer algum bom material, um bom material mesmo, para você ler, estudar, uma boa Bíblia de estudo, na descrição embaixo, na descrição do vídeo, vai ter uns links aí que eu estou compartilhando com vocês, né? Algumas indicações minhas de boas Bíblias de estudo que você pode adquirir e estar em casa, lendo e estudando você mesmo e acompanhando também os vídeos e observando o que? Alguns comentários aí de estudo. Entenderam aí? Pode confiar. E outra coisa, você quer assistir mais vídeos e quer que toda vez que sair um vídeo novo apareça aí um anúncio para você que sai um vídeo novo, não é inscrito ainda? É só entrar aqui, ó, se inscreve no canal, ative o sininho como todos para receber as próximas notificações, e aqui também vai estar aparecendo algumas playlists, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.